Tudo na minha vida, cara, eu vejo hoje em dia como coisa, assim, sobrenatural de Deus, sabe? Desde da compra do meu primeiro carro até a habilitação que eu tirei. Tudo, assim, teve alguns detalhes que eu falei, cara, se não foi Deus, não tem explicação, sabe? Mas você gerava essas coisas em oração? E sempre em oração, sempre em oração. Assim, desde criança eu fui ensinada a orar, a dizimar também, que é um princípio, Isso. né? Então, a dizimar, sempre fui criado ali num lar cristão com muita fé e oração, orar e ação. Então, assim, eu peguei muito isso pra minha vida. É claro que eu tive umas voltinhas ali no mundo, que foi Então, realmente... eu não sabia disso. Dei umas É mesmo. voltinhas. Mas assim, e foi o que aconteceu. Eu fui dar umas voltinhas e eu senti aquele vazio. Quando o Espírito Santo me deixou, eu falei, cara, o que eu tô fazendo da minha Você chegou vida? tipo, cara, você não, já tinha tido um encontro com o Senhor ou você era, tipo, acompanhante de pai à igreja? Não, então, eu ia com eles, sempre tive fé, sempre tive experiência com Deus. Mas aí, a partir do momento que eu saí, falei assim, não, pô, vou sair com meus amigos. Tá com quantos anos? Com quase 18 já. É No final, assim, da juventude, eu quis dar uma voltinha, né? Vou dar uma voltinha. O Thales com 30 eu fui, Né? eu não vou. Tu vê. Aí eu fui, dei uma voltinha assim, aí bate aquele vazio quando acaba tudo, quando teus amigos saem, quando a bebedeira para. Bate aquele vazio. Chegou a beber? Tudo? Cheguei. Mesmo, cara. Ficava Vai apanhar da mãe se zoado contar, ainda. não. Vai apanhar da mãe se contar? Não, ela sabe. Ela sabe que ela ficava em oração também. Que legal. Tu vai sair? Tu tem certeza que tu vai sair? Tu vai pra lá pro mundo? Eu falei, não, mãe, eu vou só dar uma voltinha, mãe. Que isso, mano? Só uma voltinha. Aí, quando eu realmente vi que o Espírito Santo ali, tipo assim, ele não habita naquele lugar, no meio daquele... Que eu senti aquele vazio. Ficou tudo escuro em volta, assim. Eu falei, cara, aqui não é meu lugar. Foi até com a minha namorada, que na época era namorada, a gente chegou a sair, eu lembro direitinho que a gente chegou na boate, compramos uma garrafinha de cerveja, começamos a beber. Vitória, que derrota, Vitória. Olha isso. Mas hoje em dia eu vejo até como testemunho, né? É. A gente bebia assim um golinho, odiava aquilo, queria estar no meio, sabe? Queria estar aparecendo, Eu bebi um golinho, meu Deus, coisa ruim. Eu falei, não, cerveja é muito ruim. Aí a gente vê, né, os amigos, né, de fora, meu Deus, Douglas aqui, eu não acredito. Quando me viram lá, né? Aí começa, né? Tinha uns garfinhos, né? Aí comecei a virar bebida e tal, fiquei muito doido lá. Aí minha namorada, calma, se controla, não sei o quê. Aí cheguei a ficar embriagado. Tem vergonha, hoje em dia tem muita vergonha de falar isso. Mas é o testemunho mesmo de que isso não é vida, cara. Isso não é vida. Precisava experimentar, né? O amor do Senhor. Claro, eu louvo ao Senhor por aqueles que nascem e permanecem na fé, né? Tipo André Valadão, né? Desde Ana Paula deu uma criança desviadazinha. Mas, cara, cada um tem uma história, né? Então... E assim, o meu foi poucos momentos que eu tive assim, saí com os amigos algumas vezes, e essa foi a principal, porque quando a gente sentou assim, eu e minha namorada, lembro direitinho, no banquinho que tinha do lado de fora da boate, assim, que bateu aquela realidade assim, aonde eu tô? O que eu tô fazendo aqui, cara? O que eu vou levar da vida se eu tiver essa vida? Então, não dá pra mim não. Aí eu lembro que a gente foi até num culto, foi até o pastor Rodrigo que tava na Metodista, eu voltei pra Jesus nesse dia e dali pra frente... Tava na igreja Metodista nessa época? Metodista em Fagundes. Em Fagundes. Daí de Itaipava, né? Eu era criança, quando meu pai tava lá, não lembro bastante coisa, mas não muito. Mas aí em Fagundes foi onde eu comecei a caminhar mesmo ali, firme, né? A gente fazia evangelismo, era bem bacana. E aí tu caiu a ficha? E aí caiu a ficha e falei assim, não tem como ficar sem Espírito Santo, não dá. Aí eu senti mesmo aquele cuidado de Deus, eu falei, eu tô aqui pra te ajudar, entendeu? E eu vi que, cara, Deus não te julga, sabe? Sim. Eu vi as pessoas falando, caraca, olha onde o Douglas tá, não sei o quê. Mas quando eu voltei pra Jesus, foi uma paz, uma coisa tão grande. Eu não senti um julgamento, sabe? Na igreja, eu senti aquela... Cara, Jesus tá aqui, de braços abertos. Então, muitas das vezes, as pessoas querem assim, vou parar de beber pra voltar pra Jesus, vou parar de fumar. Mas pega e volta pra Jesus, cara. Dali pra frente, Deus vai começar a te libertar, né? Porque senão a gente nunca vai. O inimigo vai começar a te travar naquilo, na bebida, no coisa, e você não consegue voltar. Então volta e dali pra frente é Deus te ajudando, Espírito Santo. Esse dia até um rapaz passando aqui em frente, ele comentou, poxa, eu fui doido pra ir na igreja, só que quando eu passo aqui eu tô com a minha cerveja, entra com latinha de cerveja e tudo. Mas entra, cara. É verdade. Entende? Isso é religiosidade, né, irmão? O vinde, de fato, é como está. A transformação é o Senhor que faz. E é interessante isso porque às vezes a gente pensa, nós somos testemunhas, né? E a palavra diz que é uma nuvem de testemunha ao nosso redor.
Então tem pessoas que às vezes não falam que a benção que você é, mas quando você cai, a pessoa. O próprio. Aponta o teu erro na hora. Entendeu? E cara, já aconteceu comigo eu não cheguei a se desviar, né? Mas fiquei um tempo sem ir na igreja. Sim. Fiquei quase um ano. Caramba. Início de namoro, né? Fiquei quase um ano sem ir. Você, poxa, tem uma bênção, cara. Pessoas que eu nem sabia, cara. Nem. Então as pessoas, elas ficam nos observando o tempo todo. Né? Nos observam o tempo todo. Então é o que eu falo, nós somos sempre um exemplo. Né? É verdade. A questão é se você é um bom exemplo ou um mau exemplo. Bom exemplo, Porque é o que meu pai sempre fala, né? O testemunho arrasta pessoas, né? Porque se você prega alguma coisa e não vive aquilo, a pessoa te encontra na rua e fala, ué, aquele cara ali, não é possível que ele tá falando isso. Fala uma coisa e vive outra. Então, isso nunca me bateu, sabe? Tipo assim, de falar uma coisa e viver outra. Quando eu desviei mesmo. E quando eu entrei mesmo. Eu falei assim, não, agora eu volto e não vou mais envergonhar, né? Porque realmente era uma vergonha também. Né? Então, até digo, no nosso tempo que eu me converti, era assim mesmo. Assim, não quero mais saber. E se desviava e ia pro mundo mesmo. Hoje em dia, não, as pessoas continuam no mundo e frequentando a igreja. Fica em cima do muro, né? Entendeu? E assim, você me contou sobre um episódio que aconteceu, você teve uma enfermidade, né? E a sua avó com propósito. Isso. Como foi essa história aí? Então, quando eu era pequeno, eu lembro assim muito dos meus pais falarem e também de alguns relances, né? Não lembro tanto. Mas teve um que ficou um episódio muito marcado. Eu tinha bronquite, sinusite. Eu acho que a asma eu quase cheguei a ter também, assim, eu respirava muito mal. E eu lembro que minha mãe, ela me conta, e quando ela me levava no hospital, teve uma médica que falou assim, joga teu filho no lixo, porque... Falou assim mesmo pra ela. Joga teu filho no lixo, porque não tem jeito, tipo. Aí minha mãe foi me levando em outros médicos, sempre tratando ali, né? Mas nunca com a cura definitiva. Aí eu lembro que tem um episódio que foi muito marcado em mim, que a gente tava em Niterói, e eu passei mal lá em Niterói, e ela teve que me levar no hospital público lá. E, pô, o hospital público aqui em Petrópolis a gente vê é outro nível, né? Parece até particular, porque de chegar lá, tinha maca, eu lembro de maca no meio do caminho, assim, gente morrendo mesmo no meio do caminho até eu chegar onde eu tinha que ir. Que aí eu cheguei lá numa salinha que tinha aquele nebulizador, né? Aí tinha várias criancinhas ali, eu tinha que ficar fazendo nebulização. Eu fiquei ali fazendo e aquilo, cara, sabe, é uma lembrança muito forte que eu tenho, porque soltou um tubo lá, um barulheira das pessoas ali também, isso me marcou muito. E minha avó também já não tava aguentando mais, mas, poxa, cara, é muito triste, né, tu ver um neto, um filho passando por isso. E ela sempre, assim, eles sempre tiveram muita fé em Deus, por mais que a minha mãe era de outra devoção e minha avó também, né, mas sempre tiveram muita fé em Deus. E ela começou a fazer um propósito com Deus, eu não lembro o tempo, se foi um mês, eu não lembro, mas ela bebia água e comia pão. Água e pão, pela minha cura, sabe? E de um tempo pra lá, cara, eu parei de ter. Eu lembro que tinha um baldinho do meu lado da minha cama que eu sempre tinha que estar ali, porque eu vomitava, porque eu não conseguia respirar pelo nariz, ficava pela boca, aí vomitava. Então, a partir daquele momento ali que minha avó começou a fazer esse jejum pra Deus, pela minha cura, eu comecei a ser curado, sabe? E foi assim algo surpreendente mesmo, que eu não tomo mais nenhum remédio. E na adolescência eu ainda tinha também um pouco de alergia. Alergia à poeira, a gente tem um pouco normal assim, mas era muito, entendeu? Uma poeira já ficava todo entupido. Cimento, então, se eu mexesse com cimento igual eu tô mexendo hoje, eu não conseguia respirar. Aí o Nick Bartolo, tu lembra do Nick Bartolo que veio aí? Então, ele veio, né, falando sobre, cara, Jesus levou as nossas doenças e as nossas enfermidades, cara. Você tem que crer nisso, você tem que pegar essa chave também que Deus levou sobre si. Então, a gente começou a fazer aquele propósito de cura e eu falei assim, não, Jesus, não aceito ficar sem respirar, não. Eu não aceito, Jesus, ficar com essa alergia. E dali pra frente também, jejuando e orando, eu fui curado dessas alergias, sabe? Hoje em dia eu, viro cimento lá. É claro, espirro um pouquinho, assim, mas, pô, fora, assim, de série mesmo, que a minha cura, sabe? Quanto a isso. Essa é a poça, né, cara? Sagrado. Deixar de ser um livro, né? De ser a sua realidade. Exatamente. Foi o que essa chave que você me virou, que você tá falando. A gente vê a vida de Davi, vê a vida de José, fica se espelhando ali neles, mas se a gente vê a nossa vida e analisar tudo que a gente já passou, olha o que Deus já escreveu na nossa história, olha o que Deus já fez na nossa vida, cara. Então, como que ele não vai continuar fazendo? A gente não pode desistir, tem que ir daqui pra frente até ele voltar. Sim. Seja voltar mais cedo pra você, voltar mais cedo pra mim, ou... Exatamente. Mas ele deixa um legado, né? Exatamente, deixar um legado. Então, assim, foi quando você falou, eu comecei a lembrar dessas coisas, eu falei, caraca, quanta coisa que eu já vivi,
que Deus tem. E uma recentemente também, já emendando nessa de cura, eu tive vitiligo. Olha só, eu tive vitiligo e o Paulo Sérgio, sabe, o Paulo Sérgio, né? Poxa, um abraço pra ele se estiver vendo aí, muita bênção. Eu tive vitiligo e antes de eu ter, ele revelou, Deus tá tocando na sua pele, no seu sangue. Ele Eu teve falei, lá meu na Deus, igreja? o que é isso? Não, na live dele. Na live, cara. É. Desse início. Aí, cara, só com o nome, assim, ele já... Aí eu fiquei assim, como assim? Aí foi começando, foi depois que eu casei, começou a aparecer umas manchas. Mancha. Ficou... Cara, minha pele... Hoje em dia tem só uma aqui pra contar a história que vai sumir também. Não, Jesus, eu creio. E minha cara ficou toda branca. Toda branca mesmo aqui, assim, ó. Aí meus amigos perguntaram, cara, o que aconteceu? Não sei o quê. Eu falei assim, é emocional. Só que eu falei assim, não, Jesus, eu não aceito isso não, cara. Eu não nasci com isso não. Poxa, Jesus, me ajuda a curar. Aí comecei a orar quanto a isso. Aí uma vez esqueci o nome dele, o presbítero lá da Metodista, que ele até rompeu agora. Esqueci o nome dele. Não é presbítero, não, Esqueci o nome dele, só sei que ele tava pregando lá na nossa igreja. Samuel? Não, é um barbudinho, branquinho. Caramba, esqueci o nome dele, não é presbítero, não. Qual que é o nome que tem na Metodista? Dos cargos lá alto. Cara, não me lembro mais tão velho. Eu lembro que era pastor. Bispo Mando. Bispo Mando. Não sei se você lembra dele. Cara, eu tô velho, tô esquecendo todo mundo. Bispo Mando. Só sei que ele rompeu também na Metodista. Ele tava pregando lá na igreja. E ele falou assim, no final do culto, de repente, assim, deu alguma coisa que foi Deus, né? Que direcionou pra ele. Você que tem você que tem mancha na pele, por motivo emocional, vem aqui que eu vou orar por você. E era por motivo emocional, Du? Era motivo emocional, por causa do casamento, daquela transição toda, né? Aí começou a aparecer aquilo. Aí eu falei, não, sou eu mesmo, fui lá na frente. Eu lembro que foi eu e mais dois. Aí os dois oraram e depois fui eu. Aí ele orou ali, em nome de Jesus, toda mancha vai sumir, porque isso não te pertence. E eu lembro que foi a mesma oração que eu fiz. Não, isso não é meu, isso... Entendeu? Aí ele orou, em nome de Jesus, essa semana você ainda vai contar. E durante a semana eu tava passando uma pomada também, mas a pomada tava fazendo bem menos efeito do que a cura de Deus mesmo, né? Então eu via ela diminuindo cada dia. Minha esposa, meu Deus, tá sumindo. Aí chegou uma semana assim, meu rosto voltou ao normal. Eu me olhar no espelho, cara, que eu chorava assim, meu Deus, cara, muito obrigado, porque Deus é fiel mesmo. Porque aí já não é aquele fato de ler, né, de novo. Exatamente, né? Agora o Senhor me tocou, né, cara? Ele me tocou. É vivenciar. Coisa maravilhosa. Você comentou sobre a depressão, você chegou a ter depressão, por quê? Sim, depressão. Então, o que acontece? Nessa mudança de... quando você se forma, né? Pra poder... vou fazer uma faculdade. Não, vou arranjar um trabalho. A gente fica meio assim, né? E eu fiz um curso de mexer em smartphone, trocar tela, consertar celular, né? Foi até quando eu comecei no YouTube. Mas aí eu comecei a consertar em casa. Tinha a loja do meu pai, eu fazia com meu pai lá. Só que eu levava pra casa e fazia mais em casa. Eu fazia uma bancada com as coisinhas lá. E na hora de eu dormir, aquilo ficava na minha cabeça e eu olhando ali o trabalho. E ficava assim, meu Deus, tem que trocar a tela do celular. Meu Deus, tem que mexer ali no celular. Meu Deus, o cliente vai reclamar. Aí vinha uma tela ruim. Meu Deus, a tela veio ruim. Vou ter que levar mais uma semana pra trocar. O cliente vai... Minha cabeça foi vindo aquela montoeira de pensamentos. Eu comecei a ter ansiedade. Aí, eu e a minha namorada, olha que doideira, como que um estopim, às vezes o diabo fica procurando brecha mesmo, então a gente tem que fechar todas as brechas. A gente começou a assistir uma série que se chamava 30 Reasons Why, não sei se você já ouviu falar, são 13 razões por quê. A série fala das 13 razões do porquê ela tirou a própria vida nessa série. Uma série assim que era pra ser anti, né, mas foi a favor do, né. É sério isso? E o que acontece? Ela conta essas 13 razões e é uma série muito obscura, assim. Tu começa a ver, até legal a história dela, mas começa a ser umas coisas muito pesadas, entendeu? Aí o que acontece? Trouxe um peso emocional muito grande aquela série pra mim. E o diabo começou. Faz isso, não sei o que, não. Devagarzinho. Cara, eu lembro que eu sentava no meu quarto, assim, ficava tudo escuro, assim, sabe? Eu sentia ele como se eu estivesse num quarto escuro. Meu Deus, aí meu coração começava a disparar. Aí foi aí onde entrou o encontro mesmo com o pai. Eu falei assim, não, cara, eu tenho que buscar Deus. Meus pais falaram assim, não, o que a gente vai fazer? A gente busca na igreja, né? A gente, às vezes, é raso na igreja. Sim, né? A gente é raso. Então, o quarto secreto que é o principal, né?
Então, o que que eles fizeram? Eles falaram, vamos fazer um culto em casa. Vamos fechar a porta do quarto. A gente descia pro quarto deles, eu descia. Fechava a porta. Aí ia eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. De joelho assim na beirada da cama. Cada um fazia uma oração. Eu lembro, cada um fazia uma oração. Depois cada um escolhia um louvor, cantava um louvor. Depois cada um lia um versículo ali. Cara, o encontro que eu tive com Deus nesse momento, cara, foi algo assim surpreendente. Porque tudo aquilo que eu vi escuro, tudo aquilo que me aprisionava, foi sendo quebrado, foi sendo despedaçado mesmo, todo o jugo, todo o peso. Eu falei, cara, que paz é essa? Eu quero essa paz. Então, dali pra frente, eu falei assim, não, eu preciso buscar. Mesmo que não seja com meus pais, eu preciso chegar no meu quarto, ajoelhar, Jesus está aqui, Senhor Deus. Lançar sobre ele toda a ansiedade, né? Ele mesmo diz. Sim. Então, Jesus, olha só, o meu amanhã, Senhor Deus, eu vou lá no podcast, Jesus. Que não seja eu falar, mas que seja tu, eu tô ansioso aqui, me ajuda a dormir, me dá uma boa noite de sono, pum. E vem aquela paz, né? A paz que excede todo entendimento.